Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Diário Psi, do Acre para o mundo, o seu podcast temático sobre psicologia, não apenas exclusivamente sobre psicologia, né? Mas um podcast que está aberto a tudo que se relaciona ao comportamento humano, ciências humanas, enfim. Aqui você vai conferir muita coisa bacana, mas principalmente assuntos relacionados à nossa amada psicologia. Bom, episódio 13 e hoje, curioso, preste atenção, vamos desmanchar umas couraças? E para falar sobre esse assunto, nada mais, nada menos que a minha ex-professora, agora colega de profissão. A gente, quando faz graduação em psicologia, adora falar isso, né? Quando era professora, é o professor, né? E quando se torna, digamos que igual, porque agora é minha colega de profissão, né? A gente costuma brincar em relação a isso. Bom, e hoje eu vou conversar com a psicóloga, psicoterapeuta haitiana, especialista em gestão de pessoas nas organizações, consultora e educadora Patrícia Kolbe. Lógico, quem é estudante de psicologia aqui no Acre, quem já fez psicologia, conhece muito bem esse nome. Além disso, né, além da própria academia, porque ela é uma mulher multifacetada, uma profissional uma multiprofissional que também agora está nas redes sociais, está na mídia, enfim. Ela, como a gente diz, é só o aço. Um abraço para a professora Normélia também. Ela arrasa. Professora Kolbe, muito obrigado pela sua presença, e o hábito de chamar de professora é difícil tirar, eu vou me conter. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso podcast Diário Psi. Oi, Arif, que maravilha. Para mim é uma honra estar aqui, bater esse papo, conversar um pouco. Estou me sentindo muito feliz e honrada com esse convite. Também fico muito feliz por você ter aceito, e mesmo com essa quarentena e isolamento social, estou vendo que as atividades estão aí com tudo, né? Então, verdade, estão bem intensas. Eu costumo dizer que eu acho que eu estou trabalhando o dobro do que se estivéssemos num momento normal, né? Estou tendo que me reinventar aqui, enfim. Que beleza. A sua história na psicologia, quem já lhe conhece há mais tempo, obviamente, já deve ter ouvido um pouquinho da sua história, da sua formação, né? Mas, lógico, para quem não lhe conhece, o nosso convite agora é para que você conte um pouquinho da sua história e, obviamente, o que te levou à psicologia. Ah, sim. Eu gosto muito de compartilhar minha história da entrada da psicologia com os meus alunos, né? Então, essa história ela começa um pouco diferente da maioria das pessoas, né? Assim, da grande maioria dos estudantes que ingressam no curso da psicologia. Eu me interessei pela psicologia. Meu interesse, né, pela psicologia, ele começou dentro da educação, né? Então, aos 15 anos, eu comecei a dar aula para crianças, supostamente com transtornos de aprendizagem, com muitas dificuldades de aprendizagem e tal. E nessa observação, né, nessa experiência, né, que eu fui tendo, eu comecei a perceber que, de fato, algumas crianças apresentavam alguns problemas neuropsicológicos, outros vinham, né, de uma condição social muito desfavorecida, o que também atrapalhava. E outras ainda eu pude perceber que tinham criado verdadeiros bloqueios, né, com relação ao aprendizado por conta de uma dificuldade que eu chamo de dificuldade de ensinagem, né? Então, esse universo foi que me levou para a psicologia. Então, eu queria descobrir
queria entender como é que se dava os processos de ensino e aprendizagem, né? E como que isso, para algumas crianças, se tornava realmente um divisor de águas, mas não no sentido positivo, né? Era uma barreira que realmente muitas crianças não conseguiam avançar. Então foi isso que me levou até a psicologia. Eu lembro que no início da minha graduação, né, eu dizia que eu nunca ia fazer clínica, porque clínica era coisa de elite, que não tinha nada a ver, o meu negócio era só a educação. E aí os caminhos foram, né, se abrindo para outras possibilidades, para outros interesses, para outros conhecimentos, né? E essa minha afirmação tão enfática do início da graduação, ela foi se modificando aí ao longo do tempo. É interessante porque vou lhe perguntar acerca disso, mas na verdade deveria ser o inverso, né? Como a psicologia veio depois, então a educação e a docência elas já estavam na frente. Então, a docência, no caso, ela veio primeiro, né? Exatamente. A docência, eu costumo dizer que ela veio do berço. Desde muito pequena, né? Assim, primeiro eu tenho referências muito fortes, né? A minha avó, Esther Maia, foi uma grande educadora aqui do Acre. A minha mãe, as minhas tias, todas na área da educação, né? Minha mãe indigenista, trabalha ainda, né? Com índios daqui do Acre, com várias etnias. Concita Maia também, educação popular. Então eu venho de uma família onde a educação era algo muito, muito forte. Então, as minhas brincadeiras de criança, desde muito pequena, era brincadeira de dar aula, brincadeira de escolinha. E isso foi crescendo dentro de mim como uma certeza muito grande, né? E aos 15 anos eu tive a oportunidade de estar dentro de uma sala de aula quando eu vim para o Acre passar umas férias e resolvi ficar por aqui. E aí, já fazendo o curso do magistério, na época que chamava, né? Eu consegui um trabalho, né? Falta de recursos humanos na época. E aí eu fui para dentro da sala de aula. Foi quando eu me deparei com essa situação das crianças e tudo mais, que anos depois me levou para fazer o curso de psicologia. Então a docência começou com a alfabetização, depois eu dei aula de geografia, que era uma paixão também, porque tem as questões políticas e tudo, que eu me interesso muito. Mais tarde, de volta para o Rio, quando eu fui fazer psicologia, eu continuei trabalhando, dando aula em escola particular, e aí tive um presente de dar aula de filosofia para criança, que foi algo maravilhoso, uma experiência muito bacana, numa escola montessoriana chamada Ágora, em Niterói. E até chegar em 2008 no curso de graduação de psicologia, né? E passou a ser uma meta para mim trabalhar no curso de graduação, porque eu queria muito poder aliar a teoria com a prática, né? Porque desde que eu me formei, né? Aliás, desde antes de eu me formar, com 15 anos, que eu trabalho. Então, eu ficava observando os professores que, além dos textos, né, dos artigos, dos livros e tudo, eles traziam exemplos, né? Isso me fascinava e eu passei a ter esse perfil, né, dessa professora que sempre levava exemplos concretos para a sala de aula, porque eu não era só docente, né?
eu também sempre exerci a minha profissão de psicóloga. E eu acho que isso foi um diferencial. Você está ouvindo Diário Psi. Quem estudou com você sabe que as suas aulas nunca foram muito quietas, né? Sempre foram muito dinâmicas. Normalmente, praticamente todas as aulas nós tínhamos alguma atividade que movimentava a turma. Muito bacana. E isso que você está falando dá para entender um pouquinho, para quem também lhe acompanha nas redes sociais, percebe o quanto você tem essa conexão com a natureza e tudo mais, né? De ver as suas postagens sobre as plantas e enfim, aquela coisa maravilhosa. Inclusive, se você ouvir aqui uns periquitos cantando, é porque eu estou na área aqui de trás e tem um pé de carambola que aqui é uma lanchonete de periquitos. Aqui em casa também temos. Aí toda tarde, mais ou menos nesse horário, eles param aqui para lanchar, fazem uma sujeira terrível de carambola, mas é coisa mais linda. Legal. Mas assim, explica pra gente, a sua família é daqui, mas você não nasceu aqui, como é que é isso? Explica pra gente. Tá. Então, eu costumo dizer também que eu sou uma acrioca, que é o seguinte, a minha mãe é acriana, né, acriana mesmo, daqui de Rio Branco, família grande aqui do Acre, e o meu pai é do Rio de Janeiro, de Niterói, da cidade, na verdade é do interior do Rio, não é nem de Niterói, mas enfim. Então, na época da juventude da minha mãe, aí anos 55 por aí, tinha no Acre uma cultura, uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro, né? Então as famílias que tinham possibilidades, elas mandavam seus filhos para o Rio de Janeiro para estudar e tal. E os meus avós, muito empreendedores também e tal, eles foram tentar a vida no Rio de Janeiro. E aí, nessa época, por essas épocas, que eu não sei agora exatamente quando foi, eles se conheceram, meus pais. E viveram, né? Tiveram os 3 filhos, eu e mais 2 irmãos, e depois se separaram. E aí, em 1984, eu vim aqui com a minha mãe, que ela estava... Minha mãe era, né? Agora não é mais não, meio nômade. E daí ela estava se mudando para o Espírito Santo. E eu vim com ela para ajudar a arrumar as coisas dela e tal. E nessa época eu estava com 14 para 15 anos, isso. 15 anos, eu acho. E aí eu me apaixonei pelo Acre. Me apaixonei, adorei esse lugar aqui, Rio Branco, eu me senti com liberdade. Eu falei, mãe, eu não vou não, eu vou ficar por aqui. E aí fiquei. Aí ingressei na escola, né, e tal, e comecei meus avós moravam no Quinari nessa época, e eu fui morar com eles, estudava aqui em Rio Branco, morava lá no Quinari. E aí foi quando eu tive também a oportunidade de dar aula, né, começar a dar aula, que era o meu sonho dourado, né. Eu me lembro uma vez, Arife, que eu fui, como a minha avó era, na época chamava inspetora, né? Hoje é secretária municipal de educação. Ela era inspetora na época e era o Josué Fernandes, era o secretário de educação. E aí eu fui com ela, eu falei, eu quero falar com ele, vó. Minha filha, não, eu quero falar. E aí eu falei... Professor Josué, eu quero trabalhar, eu não quero emprego, eu quero trabalhar, eu quero dar aula, deixa eu dar aula. Aí, assim, por lá eles ajeitaram um prolabore, que chamava na época também, e eu fui me enfiar numa sala de aula e foi maravilhoso, assim, tudo que eu queria, muito bom. Que maravilha. Pois é, e pelo meio do caminho também tem a psicologia organizacional, né? Como é que é isso?
Então, quando você, né, passou aí as perguntas para eu dar uma olhada e tudo, eu fiquei olhando para ela e pensando, né, assim, a psicologia organizacional e do trabalho eu descobri na minha graduação. E eu descobri também, eu buscava assim um viés que eu podia aproveitar aquilo dentro da educação, né? Então a psicologia organizacional foi uma dessas disciplinas que eu vi a possibilidade de fazer uma aliança, vamos dizer assim, dentro do contexto escolar, não direcionado para os alunos, né? Mas para os professores, os funcionários, porque eu tinha esse olhar mais global da escola, né? Então, assim, se os professores não estão bem, se os funcionários, né, não tratam as crianças, eu me lembro que eu observava as merendeiras, né, na época entregando as merendas, sem nenhum amor, sem nenhum cuidado, aquela coisa. Então, tudo isso eu considerava algo que acabava impactando na aprendizagem, né? E aí foi por esse viés que eu me interessei, primeiramente, né, pela psicologia organizacional. E aí tem uma coisa assim que tem uma ferramenta que a gente tem utilizado agora dentro dos processos seletivos e tudo, que é o mapeamento do perfil comportamental. E aí eu fiz o meu, claro, né? E dentro desse olhar, né, vamos dizer assim, eu descobri que eu tenho o meu perfil, eu sou uma executora comunicadora. E o que legal. E o que significa isso? Assim, o perfil executor é justamente esse profissional multifacetado, conforme você citou ainda agora, multitarefas, a pessoa tem uma necessidade de realizar muito grande, né, e tal. Então, poderia dizer que eu sou uma clássica executora nesse sentido, assim, de que eu gosto de fazer, eu gosto de realizar, tanto que eu tenho muita dificuldade de produzir um artigo científico, por exemplo. Eu tenho um artigo que está há uns 3 anos empacado e eu não consigo finalizar, né? Então eu tenho muitas ideias, eu já quero botar em prática e tal, enfim. Então a psicologia organizacional começou dessa maneira e depois, quando eu retornei ao Acre, em 2003, eu comecei uma especialização em gestão de pessoas e nessa especialização eu conheci uma empresária e junto com isso também fiz um processo seletivo para o Sebrae. Então as coisas foram acontecendo de uma forma assim bem... não é por um acaso, porque eu não acredito que nada seja por um acaso, mas assim, de uma forma muito, sei lá, foi abrindo, né? Umas portas foram abrindo e, na verdade, nessa época, eu sabia muito pouco de psicologia organizacional. Mas quando eu fui conversar com a empresária, né? Essa empresária, que até hoje a gente trabalha junto, tem essa parceria, eu fui, tipo... Eu sou a expert, entendeu? Você está contratando a melhor pessoa que você poderia. E só que eu não sabia muito, então eu tive que me dedicar muito, estudar muito, pesquisar, né? Outras empresas, né, que já tinham a gestão de pessoas funcionando. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu consegui estruturar a gestão de pessoas, né, dessa empresa, que é uma grande empresa de Rondônia e Acre, e que a gente tem conseguido bons resultados, né?
Então, assim, a psicologia organizacional é uma paixão porque eu creio que ela é muito ligada à educação. Existem vários processos educativos dentro da psicologia organizacional. Olha aí que beleza. A gente já fica também compreendendo essa conexão. Muito interessante. É isso aí. Diário Psi. Agora vamos falar do senhor Reich, que justamente é o que o que oferece o tema do nosso podcast, né? Vamos desmanchar umas couraças. E esse é um conceito, né, da psicoterapia, da psicologia reichiana. Mas antes de tudo, lógico, gostaria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o Reich, sobre a psicologia reichiana. Eu sei que é muita coisa, mas o que der para falar, manda ver. Tá legal, vamos lá. Essa foi outra descoberta que eu também fiz no finalzinho já da minha graduação, quando eu tive uma interrupção, né? Eu fiz uma interrupção na minha graduação, em 92 até 95. Assim, só para contextualizar, né? Eu dei essa parada, voltei ao Acre, fui morar em Cruzeiro do Sul para trabalhar nas comunidades indígenas Axaninca, e depois fiz um trabalho também nas reservas extrativistas lá, na reserva extrativista do Alto Juruá. Foi uma experiência assim incrível, e inclusive que quase me tira da psicologia, porque eu estava determinada a fazer antropologia com essas histórias todas. Mas depois, enfim, voltei para o eixo e cá estou eu. Então, nessa retomada do curso, né, de psicologia, eu fui atrás de fazer a minha própria psicoterapia, né, a minha análise e tal. E passei por alguns terapeutas de abordagens diferentes e tudo, até que eu encontrei uma terapeuta reichiana. Eu não sabia na época que ela era reichiana, e enfim. E foi aí que eu tomei conhecimento, na verdade, dessa abordagem que até então na graduação ninguém também nunca tinha mencionado, né? Na nossa grade até hoje, em pleno século XXI, também estamos sem Reich nessa. Assim, isso não faz parte, né, do conhecimento proposto pelas graduações de uma maneira geral. Muito bem, quem é esse tal de Reich? William Reich foi discípulo de Freud, né? Então, desde o comecinho da psicanálise, eles estiveram juntos. Reich contribuiu com alguns conceitos importantes da psicanálise, juntamente com Freud. Mas não vou dar dados assim muito concretos, mas assim, num dado momento, eles se divergem em alguns pontos bem importantes e cruciais, né? Então, o Reich acreditava, né, que todas as doenças físicas ou emocionais, elas têm uma origem num bloqueio de energia. E ele começa a desenvolver uma técnica de intervenção não para além da verbalização e da oralidade, né? Ele acreditava, fez várias experiências para isso, né? Que a intervenção, né, no corpo trazia uma celeridade no processo. Então, ele continuou trabalhando com as bases, a sua teoria, né, é de base psicanalítica, com o diferencial de que ele propõe essa intervenção corporal que é chamada de vegetoterapia, tá?
Então, as couraças, as famosas couraças, né? É justamente o que ele entende como essa represa de energia, né? Em determinados locais do nosso corpo. E aí ele discriminou 7, que ele chama de segmentos, né? Então, a gente tem o segmento ocular, oral, cervical, torácico, diafragmático, abdominal e pélvico. Então, o processo terapêutico, ele se desenvolve basicamente no desbloqueio desses segmentos. E o bloqueio desses segmentos, ele pressupõe alguns comportamentos, às vezes algumas patologias, né? Biopatias, como ele chama, e o que dá, como é que eu posso dizer? O que vai demonstrar alguns sintomas e algumas dificuldades, né, na vida da pessoa. Então, os bloqueios energéticos, também chamados, né, de couraças, eles são formados em épocas específicas do desenvolvimento de cada um e se fixam em zonas do corpo bem delimitadas, que são esses segmentos, certo? Cada bloqueio, cada bloqueio em determinado segmento, ele vai se apresentar ou vai apresentar comportamentos e sintomas específicos conforme o grau de bloqueio, tá? Então, o bloqueio ele vai de 0 a 100. Então, eu posso ter um bloqueio severo, ou eu posso ter um bloqueio, né, médio, mediano, ou um pequeno bloqueio. Essa variação vai influenciar na minha relação de como eu me relaciono com o mundo, como eu me relaciono com as pessoas. Então, eu estava dando o exemplo de um bloqueio ocular severo, né? Num bloqueio ocular severo, eu tenho uma pessoa que vai ter muita dificuldade de olhar para a realidade, né? De ver as coisas como realmente são, entre aspas, aí, né? Porque isso aí é muito subjetivo. Mas, enfim, aquela pessoa que nem os fatos concretos fazem com que elas acreditem em determinadas situações e determinadas coisas, né? Uma pessoa com bloqueio ocular severo, ela é uma pessoa com muita possibilidade de haver uma cisão entre realidade e fantasia, o que daria o que pode dar um surto psicótico, por exemplo, né? Que é justamente essa cisão com a realidade. Só para exemplificar aí a questão dos bloqueios, tá? Então, para Reich, o objetivo, né, assim, principal da terapia é ir desbloqueando os segmentos, né, que começa no olho e termina na pelve. Segue essa sequência, isso é muito importante, né, porque ele acredita que ele não pode haver um desbloqueio de um segmento posterior antes de você trabalhar o anterior, tá? Porque isso pode gerar uma confusão aí e tal. Então, a gente está até com um grupo de estudo que já tivemos 3 encontros, né? Tá bem bacana, temos estudantes de psicologia, tem um advogado, eu achei muito interessante, fiquei muito, assim, me surpreendeu muito, né? A entrada dessa pessoa interessada nos conhecimentos, e a gente tem feito encontros online, né?
e que tem sido bastante bacana, bastante legal mesmo. Você está ouvindo Diário Psi. Inclusive, é uma questão que eu queria que você falasse, que você tem outros cursos também, mas antes disso, só uma curiosidade, assim, as pessoas ficam na dúvida. Você falou sobre esses desbloqueios e esses pontos que precisam ser desbloqueados e tal, mas assim, as pessoas têm dúvida como é que funciona na prática, né, o modelo psicoterapêutico haitiano. Ele é tão diferente assim dos outros, ou ele segue aquele padrão tradicional? O que é que diferencia uma psicologia, por exemplo, uma análise freudiana, para uma psicoterapia haitiana? Tá. Há algumas diferenças bem importantes. A primeira diferença fundamental é que numa psicanálise, vamos dizer assim, clássica, né, a gente tem o divã e tem a figura do analista, o analisando de costa para o analista, né? Na terapia haitiana, muito ao contrário, né? Essa foi uma das descobertas primeiras que o Reich fez. Ele saiu de trás do divã e sentou à frente do paciente, o paciente deitado ainda. Ele sentou ao lado e ficou face a face. Ele diz que esse contato com o paciente confronta as resistências deles, né, do paciente. Então, essa já é uma diferença. O terapeuta haitiano senta frente a frente com o paciente fica deitado, porque também é uma premissa de que essa posição ela afrouxa as defesas, né? Porque a gente sabe o seguinte, que eu digo os psicólogos em geral, né? Que a pessoa ela vai buscar ajuda, ela tá precisando sair daquela situação, mas a mesma força que ela empenha para sair daquela situação, a gente poderia dizer que ela empenha uma força igual para não sair da situação, que é o que a gente chama de resistência, né? Então, quando o paciente está deitado, essas resistências elas ficam mais afrouxadas nessa perspectiva. Outra diferença é com relação a uma visão mais integrada do sujeito. A psicanálise ela não faz nenhuma intervenção a nível corporal, né? E a terapia haitiana, além de fazer intervenção, ela vai olhar o sujeito inteiro, ela vai olhar a respiração, como é que está a respiração, como é que está a tonicidade, qual é a temperatura, qual é a cor da pele, é uma pele oleosa, é uma pele seca, as pupilas, né? Então, essa análise corporal, ela é feita logo no início para fazer uma hipótese diagnóstica e uma hipótese caracterológica, né? Que é qual é o caráter dessa pessoa, qual é o perfil, né? Vamos dizer assim, dessa pessoa, e para poder traçar um projeto terapêutico para ela, né? Então, existem as massagens haitianas, né? A massagem haitiana, a gente se utiliza também de uma anamnese profunda, né? Com muitos detalhes, com muitas perguntas, a massagem e os que a gente chama de actings, né? Ou actings, não sei como fala muito bem, mas específicos para cada segmento. Então, eu posso pedir, por exemplo, para um paciente olhar para o lado direito sem virar a cabeça, só o olho. Isso
pode mobilizar ele a uma memória e tal, e aí vem conteúdo. A partir desse gatilho, vamos dizer assim, gera uma emoção e gera um conteúdo vinculado, e isso é o que vai ser trabalhado na sessão. Seria mais ou menos isso. Muito bacana. Bacana a gente, quem teve oportunidade de ver um pouquinho do Reich na graduação, geralmente a gente pega primeiro aqueles conteúdos mais clássicos, e lógico, nós temos ali o Freud na dianteira, e aquele velho conceito, né, que a gente acaba absorvendo e levando para a clínica, de limitar o contato com esse sujeito, com esse paciente, contato físico, apertar a mão, aquela coisa bem ortodoxa, né? Então você ouve, massagem soa para muita gente um pouco estranho, mas tem todo um fundamento, obviamente, você está explicando para a gente, tem toda uma fundamentação, não é uma coisa simplesmente tocar na pessoa por tocar, né? Tem uma fundamentação técnica e teórica, né? Com certeza. Inclusive, no nosso grupo tem uma massoterapeuta que também é psicóloga, mas, enfim, ela está trabalhando com massagem, e ela trouxe vários exemplos, assim, professora, eu estava fazendo massagem numa moça, e quando eu toquei numa determinada região, veio uma emoção que ela não conseguiu. Então, assim, essas massagens, né, estéticas e tudo mais que existem por aí, às vezes as pessoas têm umas reações que os terapeutas não conseguem explicar, mas é porque a nossa emoção, nós somos um só, né? Essa ciência que teima em compartimentar a gente, né? Então, o que é psíquico, o que é espiritual, o que é corporal, o que é fisiológico, enfim, mas tudo o que acontece em todas as nossas dimensões. O que às vezes sobressai é um determinado aspecto, né? Então, tô com uma dor de cabeça, nossa, minha cabeça. Tá, então o que está aparecendo é alguma coisa física, mas o que está por trás dessa dor de cabeça, o que aconteceu lá no seu dia a dia e tal, você pensou muito, você teve um aborrecimento, enfim. Então, nós temos várias dimensões, e na vida isso tudo acontece concomitantemente. Só que a gente às vezes olha mais para uma coisa do que para outra. E a psicologia, de uma maneira geral, ela também acabou fazendo isso, né? Então, o que é psíquico, a gente vai cuidar aqui. Aí a pessoa chega lá morrendo de dor no estômago, então tem que ir lá para o gastro. Não, opa, né? Vamos dar uma... É claro que ele vai ao gastro. Não estou aqui fazendo apologia, nada disso. Mas, enfim, todos os sintomas físicos, eles estão relacionados com alguma vivência. Isso não significa que ele não tem que tomar remédio, enfim, né? Mas é isso. Então, é uma visão... Não gosto muito de usar essa palavra, porque ficou muito batida durante um tempo aí, mas a palavra que eu acho que melhor define nós somos holísticos, né? Nós somos essa inteireza. E ter profissionais que tenham capacidade para olhar esse todo é muito bacana. É muito... dá um sentido e um significado muito mais profundo para o trabalho que a gente realiza, né? Uhum. E também temos, né, assim, só para falar, a gente tem o Freud e o Reich, e depois temos os pós-reichianos também, que é importante a gente falar, que aí tem a bioenergética, a biossíntese, biodança, temos várias outras correntes aí que nasceram, né, pós-Reich, que são muito bacanas, né?
E aí é muito interessante que essas, na sua maioria, também dão uma ênfase muito grande só ao corpo, né? Então, o trabalho é diretamente no corpo, tem pouca oralidade e tal. E o Reich, eu vejo que ele é um pouco desse meio do caminho aí, que é a minha paixão, né? Perfeito, isso é muito bacana. Você também, além de multifacetada profissionalmente, agora é multiconectada também, né? Tem canal no YouTube, tá nas redes sociais, tem mini curso online, tem grupo de estudo online. Nossa, é bastante coisa. Bom, você já falou um pouquinho sobre o mini curso, né? Sobre a psicoterapia reichiana. Gostaria que você falasse um pouquinho também sobre o seu canal no YouTube, que está crescendo, maravilha. Qual é o propósito dele, sobre também os outros projetos, né, voltados aí para o meio online. Multiconectada é ótima, né, Arice? Ai, meu Deus, vamos lá. Então, o canal, começar falando do canal do YouTube, que foi uma coisa muito por um acaso, né, assim, sei lá, foi muito engraçado. São os por acaso que dão certo, né? Os por acaso que dão certo, né? Mas, na verdade, o que aconteceu? Eu, no ano passado, eu li um livro do Mário Sérgio Cortella, chamado Por que Fazemos o que Fazemos? Como eu sou uma pessoa muito inquieta, né? A gente já falou disso, né? E penso uma coisa, penso outra, e gosto de estar fazendo milhões de coisas e tudo mais. Eu já vinha há algum tempo querendo dar uma mudada na minha vida, porque eu me sentia trabalhando muito, né, dando o meu sangue, e eu não estava me sentindo satisfeita, né? Então, fiz algumas mudanças, eu estava com plano de fazer mudanças aos poucos na minha vida. Quando essa pandemia toda aconteceu, eu falei, cara, é agora. Eu vou dar um basta nisso agora, né? E aí foi uma decisão, eu me desliguei de uma instituição que eu dava aula por mais de 10 anos, né? E aí falando do livro de novo, né? Aí peguei esse livro de novo e fui ler. Falei, cara, isso aqui é exatamente o que está acontecendo comigo. Eu vou compartilhar. Aí fui pensando, já sei, eu vou gravar vídeos. Não, minto. Eu comecei a gravar vídeo para os alunos. Falar, olha, pessoal, a gente tá numa situação difícil, sei que. Aí eles mandavam, ai, prof, que lindo você falando, tão bom, não sei o que. Aí eu fui me empolgando com aquilo. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer os vídeos, um projeto vídeo resenha desse livro, Por que Fazemos o que Fazemos, Aflições Vitais sobre Trabalho, Carreira e Realização. Então, o canal, ele tá com esse projeto, né? E a minha ideia é trazer outras leituras. Eu não sou muito expert, né? Eu sou uma curiosa das mídias, então tô descobrindo, tô conhecendo. Não tenho muita paciência para, como é que chama aquele negócio que ensina as coisas? Tutorial, essas coisas. Tutoriais, e não tenho paciência para esse tipo de coisa. Então eu vou catucando, vou descobrindo, e quando eu vejo, saiu lá do jeito que saiu. E bom assim. Tem dado resultado, eu tenho recebido uns feedbacks bastante legais, assim, caramba, olha, isso também tá me ajudando e tal. Então isso é muito gratificante. E aí, depois de quase 3 meses, né, que eu pedi demissão, aquela sede de dar aula começou a rondar, né, o meu ser, né? E aí foi quando eu pensei essa história dos mini cursos, primeiro do grupo de estudo, que era uma coisa que, como eu voltei para a clínica, né, me ajudaria a retomar meus estudos. Então, é um grupo de estudo específico para Reich, não é aula, não é curso, é um grupo onde a gente compartilha, né? E os mini cursos
foi uma ideia que eu tive, assim, para trabalhar alguns temas que são pouco trabalhados nas graduações de psicologia, administração e tal, e outros cursos, e uma forma de gerar uma renda, com certeza, para mim, mas também de eu voltar para esse contato que eu gosto muito, que é o contato com os alunos, essa troca da aula, essa tensão da aula, eu gosto muito. Então é isso. Não consegue fugir disso, né? Eu gosto, ó, minha cachaça. Diário Psi. Quando saí do rádio, achando que não estava de saco cheio, foram 23 anos como locutor, estava de saco cheio, não quero mais saber disso. Aí tinha esse projeto do podcast, mas ficou ali guardado e quase que o coitado do projeto não saía desse baú. E aí a angústia da pandemia acabou impulsionando a colocar esse negócio em prática. Aí eu acabei me reencontrando com a comunicação, minha paixão pela comunicação, semelhante ao que eu tinha quando eu comecei também com 15 anos. Legal. E aí, nossa, agora sim, não tem mais volta não. Não tem para onde fugir, não tem como viver sem isso. Então, por que não associar dois universos tão bonitos, psicologia e comunicação? E, como eu sempre digo para algumas pessoas, uma vez comunicador, para sempre comunicador. É isso mesmo. Muito bem. Aliás, realmente muito bacana. Aliás, eu quero te parabenizar, assim, por essa iniciativa muito, muito legal. Eu vi as suas postagens e tal, e eu vou te confessar que eu amo uma ignorante sobre negócio de podcast. Aí eu fui conversar com meu filho, ele foi me explicar e tal. Mãe, olha, você pode estar lá cuidando das suas plantas, você bota lá e vai ouvindo, não precisa ficar vendo e tal. Puxa, que legal, eu vou fazer isso. Aí pronto, aí descobri. Que bacana. Ó, para os ouvintes entenderem o seguinte, o rádio, como a gente conhece, modo de transmissão, por exemplo, AM. O AM está sendo extinto no Brasil e no mundo. No Brasil não existe praticamente mais rádio AM. Então as rádios que eram AM tiveram que migrar para a frequência modulada, que é o FM. Existe uma tendência em nível mundial de que o FM também seja desligado. O rádio jamais vai acabar, mas o meio de transmissão, o canal de transmissão, ele vai mudar. Ou seja, transmissão por ondas de rádio, ondas aéreas, será extinto e vai dar lugar ao quê? Ao nosso streaming, ou seja, tudo vai para o universo online. Então as rádios já têm que estar online. E o podcast seria a extensão disso, só que ele democratiza, ou seja, qualquer pessoa pode, conforme aí o que gosta de falar, de fazer, seguindo o seu campo profissional ou algum outro tema, ele pode criar um podcast, é de graça, você coloca na rede, e é aquele velho, tradicional programa de rádio, não exatamente igual, porque ele tem um formato um pouco diferente, mas ele é semelhante ao velho programa de rádio, mas aberto, democrático, e para todo mundo ouvir via stream. Afinal de contas, esse é o nosso futuro. Esse, de fato, vai ser o normal daqui mais alguns anos. Mas o rádio, de fato, nunca vai acabar. Só vai migrar o seu formato de transmissão. Aí os ouvintes já ficam entendendo por que as coisas estão um pouco diferentes. Bacana, muito legal. Muito bem. Bom, para a gente encerrar aqui, professora Patrícia Kolbe, multiconectada, multifacetada. Claro, a gente infelizmente acaba falando um pouco dessa situação, dessa crise da pandemia, da quarentena, isolamento social, e no Brasil, pior ainda, temos crise política, né? Como é que você está encarando essa situação de pandemia, isolamento social e essas demais crises que estão ocorrendo pelo mundo? Arif, acho que eu fazer essa pergunta difícil, a mais difícil de todas. Ai, Arif, olha, como eu tenho falado, assim, eu pessoalmente, né, assim, eu me vejo
eu tô com um grau de satisfação bom em relação à forma como eu tô encarando, né? Assim, eu tô conseguindo me reinventar, né? Botar meus projetos, fazer coisas e tal. Não tô... outro dia eu vi um vídeo muito interessante. Não tô fazendo todas as ginásticas, assistindo todas as lives, não, né? Me atrapalho em alguns momentos. Tenho minhas baixas, né? Então, assim, mas eu tô com um grau de satisfação bom em relação à minha vida pessoal, né? E profissional nesse tempo. Mas, olhando, né? Mais alargadamente, tá muito complicado, né? Assim, tem pessoas passando muita necessidade, tem pessoas que não estão compreendendo o grau de seriedade do que nós estamos vivenciando, né? Tem pessoas que, mesmo compreendendo, precisam ir buscar o seu sustento, né? Precisam ir estar na rua para batalhar o seu ganha-pão, como se diz. Eu vejo que toda essa situação ela é muito agravada pela nossa situação política, com certeza. Tanto em termos de uma falta de liderança digna, vamos dizer assim, né? Que entende, respeita e compreende a ciência e toma partido da ciência, não partido de partido, né? E uma condição, como a gente tem ouvido, né, especialistas também falando, né, assim, como essa pandemia ela colocou em evidência as diferenças sociais, né? Então, assim, a ferida está escancarada, né? Então, quando a gente olha assim para isso, eu te confesso que eu fico bastante angustiada. E como a gente falou logo no comecinho, né, assim, eu costumo dizer assim que é uma montanha russa, né? Então, assim, tem hora que eu tô animada, cheia de esperança, não, vai dar tudo certo, isso vai passar, alguma coisa boa, muito boa vai acontecer. E tem horas que eu fico, meu Deus, como é que vai ser, tal. Então, assim, é desafiante. É bem desafiante e eu acredito que para algumas pessoas mais, outras menos, mas no geral a gente realmente está num momento bastante delicado, né? Com algumas possibilidades, né? Claro, mas na maior parte eu acho que é bem preocupante mesmo. É verdade. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Patrícia Kolbe, entrar em contato com você, fazer um agendamento, enfim, como é que faz para te contatar? Eu estou nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e também pode ser um contato mais direto pelo WhatsApp, que é no número 68-DDD 99955984. Nosso podcast Diário Psi, com a professora, educadora, consultora, especialista em psicologia organizacional, Patrícia Kolbe, também, lógico, é psicóloga, psicoterapeuta haitiana, conversou com a gente no episódio 13 do nosso Diário Psi, com o tema Vamos Desmanchar umas Couraças, justamente porque é um dos conceitos de Reich que a gente abordou aqui, que ela falou pra gente. E você sabe, para ouvir o nosso podcast, você pode conferir aí nas principais plataformas de podcast. E se você tem Spotify ou Deezer, também pode ouvir por lá. Lá no meu canal no YouTube tem uma playlist dedicada ao nosso podcast. Você também, lógico, pode dar uma forcinha para a gente compartilhando o nosso Diário Psi. Kolbe, para a gente encerrar,
Gostaria de ouvir uma mensagem final, né, suas considerações para a gente finalizar. Não mensagem final, não, mas primeiro assim, agradecer muitíssimo, foi um prazer, né, como eu falei, assim, nos primeiros minutos a gente fica aquela tensão, depois a gente vai indo e não quer acabar mais, né, então foi um prazer enorme, Arif. Você também é um profissional que conduz muito bem e deixa a gente muito à vontade. Parabéns mais uma vez pelo seu projeto. E é isso, eu acho que assim, a gente poder realizar nossos sonhos, né, fazer acontecer aquilo que a gente acredita que vai fazer a diferença no mundo. Eu gosto muito de pensar que o que eu faço gera valor no sentido de que as pessoas podem se beneficiar do que eu produzo, de uma ideia que eu faço, de uma aula que eu dou. Então é isso. Um abraço a todos, um abração para você e até a próxima. Maravilha, muito obrigado, Patrícia Kolbe, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. E a você, ouvinte, até o próximo episódio. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o mundo. Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento.